Bom, pessoal, bom dia, mais uma vez, né? Vocês chegaram depois também. A gente vai dar início agora a um assunto muito importante, né? Nesse contexto da disciplina, né, de projeto de construção da superestrutura viária, que é a parte de estudos de tráfego, né? Então, se vocês observarem, a gente vem, ao longo desse tempo, construindo um caminho, né? Construindo um pavimento. E aí nós iniciamos lá atrás com aquela parte mais relativa a caracterizações de materiais, estudos de subleito, né, caracterização de materiais granulares, materiais coesivos, e também passamos aí nas últimas aulas a falar, a trabalhar um pouco a questão dos revestimentos asfálticos, tá? Então, até agora nós tivemos toda uma caracterização dos materiais, então, a gente acredita que vocês já têm aí um certo arcabouço de conhecimento com relação aos materiais, as caracterizações técnicas desses materiais, então, no que diz respeito à escolha desses materiais componentes da superestrutura viária, né, então a gente já discutiu isso aqui na disciplina. Então, nós estamos a um passo de trabalhar com a questão do dimensionamento desse pavimento. Então, o último assunto que nós temos para conversar, não menos importante, diz respeito aos estudos de tráfego, tá? Então, o tráfego é um componente muito importante no contexto do dimensionamento dos pavimentos, como a gente vai atestar isso na próxima aula, porque sem ele, né, sem o tráfego, que seria a carga atuante nessa estrutura, a gente não tem como fazer um dimensionamento, ou dimensionar, ou projetar uma estrutura adequada para que ela tenha uma vida útil aí satisfatória ou um período de projeto satisfatório. Então, na hora que a gente fala de dimensionamento, a gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhe, a gente faz uma união, uma conjugação de esforços no que diz respeito a uma boa escolha de materiais, né, e aí a escolha desses materiais, vocês viram que depende de uma série de fatores, de uma série de caracterizações, de componentes quantitativos, de componentes qualitativos, né, desse trabalho aí que os materiais possuem, seja os materiais de subcamadas, base, subbase, reforço, a própria caracterização do subleito, seja os materiais componentes da parte mais cara do pavimento, da parte mais, talvez, sensível, aquela que tem um contato mais direto com essa carga, que seriam os revestimentos, tá? E como é que essa carga vai atuar no pavimento? Essa carga, ela é a carga do tráfego, é uma carga, como vocês bem sabem, cíclica, né? Ela atua ali de maneira frequente, né, com determinada componente de carga, que a gente vai ver agora a partir desta aula, né, e a gente projeta, então, uma estrutura para que ela tenha ali uma vida útil de 10, 15 anos, considerando os pavimentos flexíveis, né, para poder adequar esse período de projeto com a própria vida útil dos materiais, né, com uma projeção de carga que a gente faz ao longo desse tempo, tá? A gente vai começar a falar um pouco aqui de estudo de tráfego, é uma parte mais introdutória com relação a toda essa contextualização no que diz respeito aos estudos de tráfego, né, e a gente vai dar um intervalo, e na sequência a professora Sueli entra com a parte do dimensionamento aí relativo ao número N, né, a determinação do número N, que vai ser esse número N a carga que vai atuar na estrutura, e a partir dele que a gente vai, com os materiais, vai dimensionar o pavimento, isso na próxima aula, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aí de viva voz, ou então colocar aqui pelo chat que a gente vai interagindo para poder dar os esclarecimentos. Ok, pessoal? Bom, então a gente vai trabalhar agora a análise dos estudos de tráfego, né? Como vocês viram, a gente está aí já bem avançado nos conteúdos da disciplina, que está para trás, nós já discutimos, né? De todo aquele conhecimento relativo à caracterização dos materiais, à caracterização do subleito, né, até chegarmos nos revestimentos, que foi assunto das últimas aulas. Então, a gente já tem, como eu já falei, um conhecimento relativo a escolher bons materiais, ou materiais mais aplicáveis em pavimentação, dentro de um contexto técnico, né, dentro de um contexto, de certo modo, econômico também, nós já tratamos um pouco disso. Então, essa escolha dos materiais em termos quantitativos e qualitativos, né, esse conhecimento a gente já tem, e aí a gente vai unir esses materiais com o que a gente vai ver agora, que são os estudos de tráfego para determinação do que vai nos interessar para fim de dimensionamento, que é o chamado número N, tá?
Então, esse tráfego, o que é que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai projetar, né, uma determinada carga de tráfego, está vendo aí essa quantidade aí, então a gente está projetando uma determinada quantidade de tráfego que vai atuar sobre essa superestrutura viária num determinado período de tempo. Então, quando a gente vai dimensionar, eu estou dizendo, eu quero, com esses materiais componentes da minha estrutura, com essa carga de tráfego aqui projetada para 10 anos, querer que o pavimento dure 10 anos. Ou, se eu for fazer uma projeção aí de um determinado tráfego para 15 anos, por exemplo, né, também pode ser possível, em um período de projeto, eu vou dizer, eu vou ter esses materiais aqui disponíveis, caracterizados, que eu vou utilizar, vou querer utilizar na minha superestrutura viária, junto com essas cargas de tráfego, compor a minha chamada superestrutura viária, e quero que ela dure aí 10 anos, 15 anos, conforme seja o meu projeto, conforme seja o meu período de vida útil estimado, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente tem uma tarefa muito complexa para ser feita, né? Talvez, dentro de um projeto de dimensionamento de pavimentos, a avaliação e a determinação desse tráfego, ela seja uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a gente vai depender de contagem de tráfego, a gente vai depender, em vários momentos, da pesagem desse tráfego, a gente vai ver mais à frente, né, que isso vai ficar mais claro. A gente precisa conhecer qual é o peso bruto que esse tráfego coloca sobre a minha estrutura, mas, mais importante do que isso, é saber como é que essa carga, que esse peso está distribuído nos eixos que compõem essas cargas. Né? Então, saber a equivalência dessas cargas, né? Saber os fatores que atuam sobre isso, é uma tarefa complexa, porque nós temos eixos das mais diversas configurações, isso é bastante heterogêneo. Né? Essas cargas, elas variam de acordo com o tipo de eixo, de acordo com a pressão dos pneus, de acordo com a velocidade com que essas cargas passam sobre essas estruturas, né? Então, depende da geometria da via, do volume de tráfego, de uma série de questões que a gente vai discutir. Ao mesmo tempo, para poder combater essa heterogeneidade, essas complexidades aí envolvidas, a gente acaba fazendo uma série de simplificações, né? Mas são simplificações racionais, simplificações que vieram de diversos estudos feitos aí ao longo de várias décadas, de aplicações feitas em trechos experimentais, sobretudo ali nas pistas experimentais da ASHO, ali na década de 50, 60 nos Estados Unidos, e aí você tem hoje uma representação dada por um número N de um eixo padrão. Né? Então, quando a gente fala número N, eu já antecipo para vocês que diz respeito a um número de operações de um eixo padrão. Esse eixo padrão, entenda no primeiro momento que é uma conversão de todos os eixos, de todos os 4 diferentes tipos de eixos, que atuam sobre os pavimentos, né, que atuam sobre as superestruturas viárias, e aí você consegue fazer uma previsão disso ao longo de um determinado período de tempo. Então, vários aspectos atuam, como nós já falamos, existe uma magnitude de carga distinta, configurações de cargas distintas também, e vai nos interessar, mais à frente, conhecer esse número de repetições e, mais especificamente, o número de repetições de um determinado eixo padrão. Esse eixo padrão é um eixo de 8,2 toneladas de força que atua sobre a nossa estrutura, né, ao longo de um determinado período de tempo. Nesse momento do dimensionamento, partindo para algo mais racional, né, mesmo que a gente consiga ter esse dimensionamento empírico e, mais recentemente, os dimensionamentos ditos mecanístico-empíricos, mecanicistas, a gente trabalha com esse eixo padrão, nesse número de repetições do eixo padrão. Porque, até então, você dimensionava em cima de um conceito chamado de carga máxima, ou seja, qual é a maior carga que pode atuar no meu pavimento, e aí eu dimensionava as minhas espessuras de camadas e o meu pavimento para durar um determinado período de projeto, considerando essa carga máxima. Só que começou-se a perceber que os defeitos que surgem em pavimentação, a redução de vida útil dessas estruturas, elas não dependem especificamente dessa carga máxima, dependem, na verdade, de uma repetição de cargas menores ao longo de um determinado período de tempo. Esse conceito de carga máxima também é aplicado em aeroportos, em alguns dimensionamentos, apesar de que isso está mudando também. Né? Então, quando a gente vai projetar, por exemplo, um pavimento de uma pista de pouso e decolagem, pista de taxiamento, de pátios, né, de estacionamento de aeronaves,
isso a gente vê de modo mais detalhado na disciplina de transporte aéreo, você dimensiona para a maior aeronave que pode atuar naquele aeroporto. E aí, uma vez dimensionado para essa maior aeronave, você teria uma garantia de que repetições de aeronaves de menor porte, você teria uma garantia da sua superestrutura, né? No caso lá da aeroportuária. Em rodovias, esse conceito começou a se perceber que, na verdade, é muito melhor trabalhar, é muito mais racional trabalhar com o número de repetições de um determinado eixo padrão, seria uma conversão de todos os eixos distintos nesse eixo padrão de 8,2 toneladas, ele tem, né, uma atuação mais efetiva sobre essa superestrutura. E aí esse eixo padrão, como falamos, é um eixo simples de rodas duplas, né, que tem uma atuação aí da ordem de 80 kN, né, 8,2 toneladas força, que na verdade converte todos os 4 diferentes tipos de eixos que nós temos, o simples de rodas simples, o próprio simples de rodas duplas, um tandem duplo e um tandem triplo, através de fatores de equivalência de cargas, que ele vai detalhar isso um pouco mais à frente, nesse chamado eixo padrão. Então, o que a gente está querendo dizer é, se a gente tem uma determinada contagem de tráfego, se a gente tem uma determinada pesagem desse tráfego ao longo de uma pista que a gente está avaliando e fazendo a projeção disso para 10 anos, para 15 anos, em cima de uma taxa de crescimento, eu estou querendo dizer que, por exemplo, um tandem triplo, como esse aqui apresentado, ou um tandem duplo, como esse aqui apresentado, eles vão ser convertidos nessa figura aqui, chamada de eixo padrão. Então, você tem, por exemplo, um tandem duplo desse de 17 toneladas, você tem um tandem triplo desse, né, que tem um peso bruto total de 25,5 toneladas, você converte essa condição de operação, de passagem, num determinado eixo padrão. Essa conversão ela não é tão trivial assim, então a gente poderia imaginar que um tandem duplo desse poderia equivaler a 2 eixos simples de roda simples, né? Então ele não essa conversão não é tão direta assim, a gente vai ver isso mais à frente, assim como também para o tandem triplo, como aí apresentado. Então, o que vai nos interessar nesse momento é ter os veículos que atuam sobre a nossa rodovia, e aí já antecipo para vocês também que o que vai nos interessar são chamados veículos comerciais. Então, por exemplo, veículos de passeio, utilitários, motos, motocicletas e veículos de tração animal, eles não têm uma atuação significativa no que diz respeito às cargas atuantes na estrutura. Quando a gente vai fazer contagem, a gente pode até contar esses veículos, né, para um fim, sei lá, operacional, para um fim de segurança, para saber o volume total de tráfego que atua sobre a rodovia, mas na hora que a gente vai utilizar as cargas que vão atuar sobre a nossa superestrutura, as nossas rodovias, o que vai nos interessar são os veículos ditos comerciais, né, porque esses outros veículos que eu comentei, os de passeio, os utilitários, motos, motocicletas e os de tração animal, eles têm uma equivalência de carga muito pequena em comparação a um eixo padrão. Então, eles acabam sendo desprezados, né, nessa questão do dimensionamento, na questão da determinação do número N, e aí você acaba dimensionando, não considerando. Na verdade, o que vai acontecer é que se a gente considerar ou não considerar, a equivalência dele vai ser tão pequena que o número N vai ser o mesmo. Tá? Isso vai ficar mais claro à frente. Então, no que diz respeito ao contexto das rodovias federais, a gente tem toda uma definição com relação aos estudos de tráfego nesse manual do DENIT, que é a publicação IPR 723, a lei de 2006. Então, a gente vai ter considerações relativas a motorista, a pedestre, a veículos, a vias e ao meio ambiente, contemplados aí nesse manual dos estudos de tráfego. Vai nos interessar conhecer aqui a questão relativa aos veículos, né? E aí, a partir dele, a gente consegue fazer a definição das espessuras das camadas componentes dessa superestrutura, adequando isso aos materiais que vão ser escolhidos. Então, o que vai acontecer é que eu vou dizer, ó, eu tenho ali disponibilidade de trabalhar com solo, ou eu tenho disponibilidade de trabalhar com uma britadeira doada simples, ou eu tenho possibilidade de fazer uma estabilização de um solo com cal, de um solo com cimento, e aí, qual é o tráfego que vai atuar? O tráfego é esse, de um determinado N, quais serão as espessuras necessárias, né, para serem suportadas esse tráfego ao longo de 10 anos, de 15 anos de vida útil, né, ou de período de projeto dessa superestrutura. Então,
é esse esforço que a gente vai ter mais à frente de conseguir determinar essa condição do chamado dimensionamento do pavimento, tá? No que diz respeito aos veículos, propriamente, a gente tem uma resolução do CONTRAN, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que vai definir condições relativas ao limite de pesos e dimensões dos veículos. A gente tem hoje uma definição de larguras máximas, né, de alturas máximas e comprimento de veículos simples, articulados e com reboques, que vai ser apresentado nas resoluções do CONTRAN, com algumas atualizações do tempo. Mas o que vai nos interessar é conhecer os pesos brutos totais por unidades ou combinações de veículos, né, nos respectivos eixos apresentados, sejam eixos isolados, sejam eixos tandem, tá? Então, se vocês tiverem acesso depois, tiverem curiosidade na resolução do CONTRAN, vocês vão ver essas definições aí apresentadas, o que diz respeito a alturas, comprimentos, né, larguras, porque isso implica também, como vocês viram na disciplina de infraestrutura viária, comprimento de curvas, né, condições relativas a superelevações, superlarguras, principalmente. Então, essas definições estão dadas aí nessas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Casos específicos, como aqueles veículos que transportam aquelas pás, né, de usinas eólicas, muito constante aqui nas nossas rodovias, eles têm um tratamento específico, né, de autorizações especiais, que também estão especificados nas resoluções do CONTRAN. Tá, o que vai nos interessar, na verdade, é conhecer esses limites de peso em cada um dos eixos que nós temos componente dos nossos veículos comerciais, que são, na verdade, esses eixos aqui apresentados, né? Os eixos simples de rodas simples, os eixos simples de rodas duplas, os eixos tandem duplos e os eixos tandem triplos. Os eixos tandem, na verdade, são conjugações dos eixos simples de rodas duplas, essas conjugações aqui diz respeito às suspensões, né? Quando a gente fala de eixo tandem, eles têm uma união aqui, seja por balancinho, seja por bogia aqui, né? Então, eles acabam unificando dois eixos simples de rodas duplas, no chamado eixo tandem, o que daria uma distribuição melhor das cargas atuantes nessas configurações, tá? Mas o que vai nos interessar é conhecer o seguinte, que um eixo simples de roda simples, ele tem 6 toneladas de peso bruto total, no eixo simples de rodas duplas, ele tem 10 toneladas, no que diz respeito ao peso bruto total, um tandem duplo, ele tem 17 toneladas de peso bruto total, e um tandem triplo, ele tem 25,5 toneladas de peso bruto total. Aí isso diz respeito ao PBT, ao peso bruto total. Então, a gente dimensiona, sem conhecer a magnitude dessas cargas feitas por processos de pesagem, a gente acredita que os veículos que circulam ou circulariam com, no máximo, esse peso bruto total, ou com um acréscimo de um negócio chamado de lei da balança. Aí vai permitir um acréscimo de 10%, né, de carga sobre esses eixos aí apresentados, tá? Então, um eixo simples de rodas duplas, que teria um peso bruto total de 10 toneladas, se a gente considerar o acréscimo dado pela lei da balança, ele pode trafegar sem prejuízo de multa, né, e aí é uma questão só mesmo, talvez, de legislação, de 11 toneladas. Quando, na verdade, a gente deveria considerar a aplicação dessas cargas nesses conjuntos de eixo. Uma coisa é um tandem duplo trafegar com toneladas, outra coisa é trafegar com 25 toneladas, ou trafegar com 30 toneladas. Né? O esforço que esse conjunto de eixos vai aplicar em termos da transmissão das cargas transportadas sobre o pavimento, ele é substancial, ele é muito significativo. Tá? Se a gente fizer vocês vão entender isso quando for apresentada a questão dos fatores de equivalência de carga, né, e isso vai dar uma sobrecarga muito significativa sobre as nossas estruturas. Aí há uma redução muito grande da vida útil do pavimento, quando eu tenho acréscimos de sobrecarga sobre a nossa estrutura. Tá? Então, essas definições vocês têm aqui, né, ó, de 6 toneladas, 10 toneladas, 17 e 25,5, isso é o peso bruto, que está especificado na resolução, mas a gente precisa entender que aqui eu tenho no cinto de roda simples 6, no cinto de rodas duplas 10, no tandem duplo, que em tese seria 2 simples de rodas duplas, né, mas como ele está conjugado, né, nesse conjunto de eixos, você tem uma redução aí de 15% no que diz respeito à transmissão da carga. Então, se a gente considerasse que o tandem duplo equivaleria a 2 simples de rodas duplas, teria 20,
com a redução dos 15%, né, teria então 17 toneladas. Mesma coisa para o tandem triplo. Seria 30, mas com a redução dos 15%, né, de distribuição dessas cargas pela conjugação aqui dos eixos, eu tenho 25,5 toneladas, e são esses os pesos brutos totais, individuais por eixo, 6, 10, 17 e 25,5, a gente precisa conhecer para depois aplicar isso nos fatores de equivalência de carga mais à frente, tá? Então, estão eles apresentados, existe também uma resolução que especifica a distância, né, entre eixos aí relativos aos pneus também, então tudo isso está especificado, vocês podem consultar nas resoluções específicas do CONTRAN. Tá? Então, aqui um cinto de rodas simples, um simples de rodas duplas, um tandem duplo e um tandem triplo. Okay? Mas eu posso ter veículos com outras configurações? Até pode, desde que o CONTRAN autorize, né? E especifica os limites relativos a essas configurações. Né, se vocês pegarem situações bem específicas, talvez não seja muito aqui da nossa realidade, mas pegarem ali pela região centro-oeste do país, pela região sudeste e sul, né, transporte de soja, transporte de cana, né, com aqueles veículos que têm ali extensões bem maiores do que está especificado aqui, né, certamente com cargas bem superiores até legislado em termos de peso bruto total, você tem situações específicas que caberiam uma análise específica e também um dimensionamento específico nesse sentido da definição dos eixos. Tá? Então, no que diz respeito aos veículos de projeto, isso também está especificado, né? A gente tem pelo menos 5 tipos distintos de veículos que estão lá no Manual de Estudo de Tráfego do DENIT, os veículos leves, né, os VP, veículos parceiros, os caminhões e ônibus longos, os semi-reboques e reboques, com essas dimensões aí apresentadas, né, de largura, comprimento, raios mínimos, de roda externa e roda interna, talvez muito mais aí para um contexto de geometria das vias, né, a gente trabalha isso quando vai dimensionar as curvas, as superlarguras, e etc., lá no projeto geométrico, mas o que a gente trabalha geralmente são os chamados veículos COs, né, os veículos convencionais, que englobam aí os caminhões e ônibus convencionais, e vai nos interessar nesse momento agora do dimensionamento, qual é a carga distribuída sobre esses veículos, né, nesses veículos, sobre esses eixos, e aí eu preciso conhecer o número de eixos, o peso bruto total máximo que esses veículos conseguem transportar, e as classes desses veículos, porque isso vai implicar na questão da contagem do tráfego. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho para um veículo desse tipo aqui, que a gente vai ver lá na frente, que se trata de um 2S3, a gente sabe que, em termos de peso bruto total, ele vai ter 6 toneladas aqui na frente, 10 toneladas aqui atrás, né, nessa parte do semi-reboque ainda, na parte motora do veículo, e 25,5 toneladas aqui. Então, 6 com 10 aqui, 16, com 25,5 dá 41,5 toneladas, não é isso? Então, esse seria o peso bruto total. Se a gente pega, por exemplo, esse veículo aqui, que ele é rígido, você tem um veículo do tipo 3C, você pega esse aqui que tem um semi-reboque, você tem um veículo do tipo 2S1. Então, eu sei, né, isso vai estar especificado também no Manual de Estudos de Tráfego, pelo layout aí do veículo, por essa silhueta aí apresentada, que eu tenho pesos brutos totais, que seria, né, o autorizado, mais o acréscimo da lei da balança, 10%, sem sofrer multa, é o que é especificado em legislação nacional para a circulação desses veículos em vias do território nacional. Pode acontecer também, pessoal, dos DRs, né, eles terem legislações específicas e dizerem, ó, sobre essas rodovias estaduais aqui nossas, eu só autorizo veículos com até 25 toneladas de tráfego, né? Pode ser uma limitação imposta aí em rodovias estaduais ou em rodovias municipais por questões, né, do próprio dimensionamento, por questões da própria capacidade de carga que essas estruturas suportam. Então, em alguns casos, pode se limitar a circulação de alguns veículos a depender do peso bruto total transportado, ou da carga máxima transportada por esses veículos, considerando aí o acréscimo, como eu já falei, da lei da balança. Só que nesse momento vai nos interessar para a gente não o peso bruto total em si. Claro, interessa que aqui eu tenho 41, né, toneladas aqui transportadas nesse veículo, em termos de PBT, de peso bruto total, mas o que vai nos interessar é saber
como é que essas cargas estão distribuídas sobre esses eixos. Será que eu tenho 6 toneladas aqui? Será que eu tenho 10 toneladas aqui nesses eixos de rodas duplas? Será que eu tenho realmente as 25,5 toneladas distribuídas aqui nesse eixo tandem triplo? Será que esse 3C aqui, eu tenho 6 aqui na frente realmente? Será que eu tenho um tandem duplo aqui com 17 toneladas? Porque o que vai nos interessar não é o total transportado, mas é o que é transportado desse total sobre esses eixos componentes desses veículos. Tá? E aí, a partir desse conhecimento dos eixos das cargas transportadas nesses eixos, que aí eu vou definir mais na frente, vocês vão ver um fator de eixo e um fator de carga, né, que conjugados aí como um produto fator de veículo, eu tenho como dizer que esses veículos transportam essas cargas aí apresentadas. Por isso que é importante a gente ter no projeto a melhor forma de conhecer essas cargas através de pesagem, né, porque a gente sabe realmente, né, o quanto de carga esses veículos estão realmente transportando por esses conjuntos de eixos aí apresentados. Porque se eu só faço a contagem, digamos, quantitativa desses veículos, ou mesmo qualitativa, especificando os tipos de veículos, eu vou dizer, ó, passaram aqui, sei lá, 100 veículos 3C, passaram aqui 200 veículos 2S3, passaram aqui tantos veículos do tipo tal, tudo bem, passaram, eu estou contando, essa contagem vocês vão ver, ela pode ser manual, pode ser automatizada, mas e aí, será que realmente está todo mundo passando com 45 toneladas, está todo mundo passando com 41 toneladas? Será que aqui nesse caso, 6 com 17, né, 23 toneladas, será que esse veículo está passando realmente com 23 toneladas? Ou está passando com 30 toneladas? Ou está passando com 40 toneladas? Né, ou todo mundo aqui acredita, por exemplo, que todo mundo respeita, né, o peso bruto total? Muito certamente não. Tem casos aí de pesagens feitas, inclusive aqui no Ceará, né, de estudos nossos, mas isso tem sido feito em localidades que têm balança para pesar esses veículos e verifica que os veículos trafegam, né, em muitos casos, com sobrecargas. E aí essas sobrecargas reduzem significativamente a vida útil das nossas rodovias, tá? Então não é raro a gente ter uma rodovia recém-implantada, muitas vezes ela foi implantada seguindo os mais rigorosos critérios técnicos de escolha de materiais, de dimensionamento das camadas, né, de condições executivas para poder a gente ter uma redução aí, né, dos defeitos precoces, mas quando menos espera, com 2 anos, 3 anos, essa rodovia acabou entrando num processo de colapso, né, apresentou defeitos precoces, e aí quando a gente começa a investigar, não é material, não foi a execução, porque ela foi muito bem controlada, não foi o revestimento, porque teve uma dosagem adequada, um controle de campo adequado também, que diz respeito à temperatura, etc., e aí quando se começa a investigar, começa a se perceber que um tráfego, muitas vezes esperado para 10 anos, ele aconteceu em 3 anos, porque não se teve, por exemplo, um cuidado com relação à taxa de crescimento, ou então não se teve um controle no que diz respeito aos veículos circulantes, né, no que diz respeito às cargas que esses veículos transportam, enfim, então acaba tendo o tráfego uma condição muito significativa no que diz respeito à vida útil dessa rodovia, e a sobrecarga, o excesso dessas cargas transportadas acaba reduzindo a vida útil da nossa superestrutura. Tá? Então, a gente precisa conhecer o tipo de veículo que é circulante, né, ou que será circulante nessa nossa superestrutura, e como é que esses veículos transportam essas cargas. O DENIT ele tem uma configuração básica, que vai depender da quantidade de unidades que compõem esse veículo, do número de eixos, do grupo de eixos, se ele é um eixo isolado, se é um eixo conjugado, né? Isso é uma questão muito importante para quem vai fazer contagem de campo, a contagem manual, né? E aí eu preciso definir isso aí para poder não ter confusões na hora que eu for determinar efetivamente o meu número N, tá? Esses veículos podem ser de rodas simples ou duplas, como já comentamos, né, anteriormente, e aí o DENIT vai adotar uma classificação, né, dada por um sistema alfanumérico, como aí apresentado, onde o primeiro algarismo diz respeito ao número de eixos do veículo simples ou da unidade tratora, né, e o segundo algarismo diz respeito, né, se ele existir, posso ter um veículo também do tipo 2C, 3C, mas se esse segundo algarismo existir, ele vai dizer respeito à quantidade de eixos da unidade rebocada.
tá? Então, quando a gente olha para cá, para um veículo desse, a gente sabe que esse aqui é um semi-reboque. Essa letra S diz respeito a isso, é um semi-reboque. Vocês vão encontrar isso lá no manual do DENIT, tá? Em termos de indicação, o que é um S, o que é um C, o que é um X, e outras letras aí derivadas. Mas a gente sabe que um 2S, 2, diz respeito 2 ao que está contido aqui na unidade tratora, né, na unidade que reboca, no caso aqui um semi-reboque, então tem dois eixos, e tem um 2 aqui dessa unidade rebocada, no caso aqui um tandem duplo, muito certamente. Aqui um 2S3, 2 diz respeito aos dois eixos da unidade motora, né, o S de semi-reboque, né, e 3 diz respeito aos três eixos aqui dessa unidade rebocada, certamente um tandem triplo. Como é que eu vou saber se é um tandem triplo ou se são eixos isolados? O manual do DENIT, ele vai indicar, né, tá aqui essa tabela onde vai me dizer, ó, por exemplo, aqui um veículo do tipo 2C, é um veículo rígido, não tem articulação de semi-reboque, nem está rebocando nada, ele tem dois eixos, onde o E1 é um eixo simples de 6 toneladas, e o E2 é um eixo de rodagem dupla, ou tandem duplo, de 10, aliás, desculpa, o eixo traseiro 2 é uma rodagem dupla, que seria um eixo duplas de 10 toneladas, tá? Então, eu tenho aqui 16 toneladas transportadas, né? 6 na frente, 10 na traseira, 16 toneladas, aqui 16,8 seria a carga máxima transportada, que ainda está com a configuração dos 5% de sobrecarga, né, da lei da balança. Isso mudou recentemente, o manual do DENIT ainda não foi atualizado. Então, era 16,8 a chamada CMT, carga máxima transportada, considerando os 5% aí da chamada lei da balança. Lembrando que hoje é 10%. Quando eu olho para cá, por exemplo, é um veículo do tipo 3C, tem três eixos, né, individuais, mas, como a gente sabe, ele tem aqui na frente um eixo simples, de 6 toneladas, e aqui na traseira um eixo tandem duplo, de 17 toneladas, tá? Que faz ele ter 23 toneladas aqui de peso bruto total, com acréscimo da lei da balança, a carga máxima transportada de 24,2. Né? Então, essas silhuetas todas estão especificadas no manual do DENIT, através dessa tabela aqui, né? A gente tem para todas as classes aí de veículos circulantes no território nacional, que acabam, então, nos orientando com relação ao tipo de veículo, se a gente não estiver muito acostumado com a indicar que aqui é um eixo simples de rodas simples, aqui é um eixo simples de rodas duplas, aqui é um tandem duplo, aqui é um tandem triplo, e aí a gente acaba tendo esse conhecimento lá quando consulta a tabela do DENIT no manual de estudos de tráfego. Essa classificação vai ser importante, pessoal, porque se a gente tiver uma contagem, por exemplo, manual, ou mesmo automatizada, né, mas isso é muito importante na manual, porque você vai precisar treinar a pessoa que vai lá para o campo contar isso manualmente. Né? Essas contagens, já antecipo para vocês, elas são geralmente de 3 dias, né, ininterruptos, ou de 7 dias também ininterruptos, então ela pode ser manual, pode ser automatizada. No caso da manual, o camarada vai ter que estar lá com uma prancheta, e fazendo essa indicação, né? Pode ser que exista algum, sei lá, um aplicativo ou algo mais computacional, mas ainda assim o camarada vai ter que estar olhando lá para o campo, num determinado segmento especificado. Geralmente você escolhe um segmento de via que tenha características semelhantes àquela que você vai implantar. Então, se a gente vai implantar uma rodovia de pista simples, você vai escolher naquela região próxima à implantação da sua rodovia, uma rodovia de pista simples, para poder tentar conhecer um pouco ali do tráfego circulante, ou, em alguns casos, a gente pode se basear também de alguma contagem, que de repente o órgão de trânsito ou o órgão rodoviário responsável por aquela via tenha. Então, se eu vou implantar uma rodovia de pista dupla, 4 faixas de tráfego, com acostamento, com canteiro central, busco ali próximo à região de implantação da minha rodovia, um trecho com essas características, e aí implanto um ponto de contagem. Então, na contagem manual, o camarada tem que estar treinado para saber que na hora que passa um caminhão desse aqui, é um 2S2, ele anota lá, passou um 2S2. Passar um 3C desse, um ônibus, por exemplo, né, que tem 3 eixos aqui, na frente um simples de roda simples, aqui atrás um tandem duplo, ele sabe que ali passou um 3C. Ele pode até nem conhecer
que tem 17 toneladas, 25, mas ele precisa reconhecer que aquilo é um 3C, que aquilo é um 2S2, que aquilo é um 3S3, e tá, sei lá, de 8 às 9 da manhã, passaram ali 5 3S3, passaram ali 10 2S3, passaram ali 2 2S2. Então, ele precisa reconhecer essas silhuetas aqui, precisa conhecer que tipo de veículos são esses para poder classificar isso manualmente. Porque na hora que chega para você lá, que você vai fazer o projeto, chega só a classe do veículo contado com a respectiva contagem. Né? Então, passaram lá durante 3 dias de contagem, durante 7 dias de contagem, por exemplo, essa quantidade de veículos. E aí, uma vez que eu conheço um 2S2, eu sei que aqui tem 6, aqui tem 10, aqui tem 17. Se eu conheço, por exemplo, um 3S3, eu sei que aqui tem 6, aqui tem 17, que é um tandem duplo, e aqui tem 25,5, porque é um tandem triplo. Se eu tenho dúvidas com relação a isso, eu consulto lá o manual do DENIT, que vai estar especificado, né, os veículos, as suas respectivas silhuetas, as classes, e os eixos aí, então, apresentados, tá? Isso vai ser uma condição muito importante para determinar mais à frente o número N, porque a partir dessa condição aí das cargas por eixos, que eu tenho como determinar o meu número N. Se eu não for fazer contagem, né, manual, automatizado, se for fazer pesagem, é melhor ainda. Porque aí eu sei realmente que, se na hora da contagem, por determinadas contagens, essas contagens são geralmente por eixos, né, eu sei que aqui tem 6, e se aqui realmente vai ter no máximo os 25,5 de um tandem triplo. Né, ou se eu for ter 30, 35, a pesagem, né, o estudo por pesagem, que seria a melhor forma da gente ter um conhecimento das cargas distribuídas por esses eixos, então eu teria como fazer isso de maneira mais efetiva, tá? Mas vocês podem consultar aí o manual do DENIT para ter esse conhecimento, tá bom? Bom, então como é que acontecem as pesquisas de tráfego? As pesquisas de tráfego, elas podem ser globais, elas podem ser direcionais, elas podem ser classificatórias. Tá? Vai depender do fim que eu tenho para essa condição de contagem. Manual automática, né, ele vai depender também da empresa, se ela tem contador, se ela tem isso gravado. Geralmente o DENIT, muitas vezes nesses fotossensores que existem espalhados pelas BRs, eles fazem contagem, não fazem multa. Né? A gente não sabe quais são, eles nem divulgam isso, obviamente, mas eles estão ali filmando 24 horas por dia, né, os veículos, e aí através de um algoritmo já embutido nos sistemas informatizados, tem como saber que veículo é aquele. Ou pode fazer também contagem automatizada, colocando aqueles laços detectores no pavimento, né, implantam isso no pavimento, e à medida que os veículos passam com seus eixos, o sistema consegue reconhecer que passou um simples, que passou um tandem duplo, que passou um eixo tandem triplo, que passou um eixo simples de rodas duplas, ou seja, ele consegue reconhecer naqueles laços detectores implantados no pavimento que tipo de eixo passou, ele não consegue pesar, né, porque a pesagem tem que ser feita por balança, né, inclusive pode fazer sem parada, o veículo passa a uma determinada velocidade, e aí a balança consegue reconhecer o peso naquele conjunto de eixos ali daquele veículo passando. Então, são as chamadas contagens automatizadas. Se for só filmagem, ou pode ser feito isso automaticamente por um algoritmo que reconhece aquele tipo de veículo comercial, ou mesmo os veículos de passeio, estiver contando tudo, né? Ou ele consegue saber, através de uma pessoa que fica lá olhando para uma tela no computador, vendo o vídeo, e contabilizando isso, talvez, num sistema que a gente poderia classificar aqui como uma contagem semi-automatizada, né? E a contagem manual, que talvez seja o mais comum aqui para a nossa realidade, é realmente uma pessoa lá no trecho, anotando, através de uma planilha semelhante a essa daqui, uma planilha, uma folha de contagem, hora a hora, quais foram os veículos que passaram. Então, ele tem aqui, esse aqui é um modelo de uma folha de contagem, né, onde eu tenho aqui a identificação do trecho, pesquisador, sentido, né, e aí ele escolhe lá, num determinado segmento de rodovia, quantos veículos de passeio passaram, quantos 2C, quantos 3C, quantos caminhões do tipo 4C, 3C, 2C, quantos semi-reboques, quantos reboques por hora. Ele tem uma contagem aqui horária, ele tem uma folha para o dia, e aí ele consegue dizer a quantidade de veículos pelas suas respectivas classes. Tá? Ele pode fazer essa contagem, como está dito aqui, global, total, né, como está dito.
ele pode fazer uma contagem direcional, então ele pode dizer, passaram 100 veículos no sentido de 1 para 2 e passaram 200 veículos no sentido de 2 para 1, se ele tiver num trecho, ele pode fazer isso nas interseções, se for do interesse do projeto, mas para fim de dimensionamento, geralmente a contagem, ela é classificatória, né? Eu classifico os tipos de veículos e dou essa quantidade de veículos aí passantes num determinado período, 3 dias, que é o mais comum, ou numa semana, 7 dias, para eu saber quais foram as variações diárias, né? E aí eu tenho como saber essa distinção. Se o sistema for automatizado, né, já fica tudo mais fácil, eu reduzo os erros, né, que podem acontecer de contagens manuais, então imagine aí que o cara está ali contando uma via muito movimentada, e aí passou um 2S3 e ele não conseguiu ver direito, achou que é um 2S2, isso pode acontecer, então eu tenho que ter uma equipe muito bem treinada para fazer esse reconhecimento de trabalho. Consigo reduzir significativamente se eu tiver contagens automatizadas, né, ou por filmagens, né, de fotossensores, ou por sensores, por laços detectores implantados ali no pavimento, que consegue contar isso automaticamente, eu reduzo os erros desse estudo significativamente e tenho um processo mais acurado aí de contagem do tráfego, tá? Então, também tem um outro modelo de contagem volumétrica, mais comum é trabalhar com essa daqui, e o cara anota aí a contagem hora a hora pelos tipos de veículos. Tá? E aí tem outros modelos, como estão aí apresentados, né? Como eu já falei, as contagens automatizadas ou automáticas conseguem fazer ter uma acurácia melhor com relação a esse quantitativo, com essas classes. A contrapartida tem um custo elevado, o próprio DENIT reconhece isso no manual. Tem a questão da exposição também, né, que pode sofrer questões de roubo, vandalismo, ou qualquer outra interferência, então tem que ter um planejamento adequado com relação a isso. Mas que as contagens automáticas, elas são muito mais acuradas em termos de resultados do que as contagens manuais, aí isso é, sem dúvida nenhuma, melhor. Tá? Então, pessoal, tudo isso, no que diz respeito a essa contagem do tráfego, serviu para a gente chegar aqui, né, na condição do chamado número N. Então, por definição, o que é o número N? O número N é esse número equivalente de operações, ou número equivalente de repetições, alguns autores vão chamar assim, de um eixo padrão, de 8,2 toneladas força, ou de 80 kN, né, 18 mil libras também, durante o período de vida útil do projeto, que teria o mesmo efeito do tráfego previsto sobre a estrutura do pavimento. Então, em cima desse número N, desse número de repetições desse eixo padrão, que a gente vai efetuar o nosso dimensionamento. Então, qual é a grande questão? A grande questão é pegar esse aqui, vamos lá, a quantidade de veículos que circularam ou que vão circular, porque eu trabalho na base da projeção, né? Então, o que eu faço, na verdade, é o seguinte, eu conto isso hoje, através de uma contagem, seja automatizada, seja manual, e tenho essa quantidade e projeto isso em cima de uma determinada taxa de crescimento, vocês vão ver aí mais à frente, a Silvia vai detalhar um pouco melhor, e vou dizer, ó, ao longo de 10 anos, né, eu tenho essa condição aqui de número N. Então, o que, é que a gente vai fazer, na verdade? Vai pegar esse 2S2, a gente sabe que tem 6 toneladas aqui, 10 aqui, 17 aqui nesse conjunto de eixos, vai dizer, esse 2S2 equivale a tantos eixos padrão. Equivale, sei lá, a 30 eixos padrão. Depois a gente vai ter como calcular isso aí, tá bom? E esse aí está passando 100 vezes, aqui nessa contagem de 3 dias, mas é um projeto que, durante 10 anos, com uma taxa de crescimento de 3% ao ano, de 5% ao ano, essa taxa pode ser linear ou exponencial, se ele vai detalhar melhor à frente, vão passar aqui tantos mil veículos desses, né, ou tantos milhões de veículos, de eixos padrões desses, que me corresponde ao número N. Então, o que eu vou fazer mais à frente, vocês vão ver, é converter esses conjuntos de eixos aqui desses veículos num determinado eixo padrão. Então, o que a gente vai ter, por exemplo, que para esse nosso projeto, por exemplo, considerando X veículos desse, Y veículos desse, e tantos veículos desse aqui, tantos desse, vão passar ao longo de 10 anos de vida útil dessa minha rodovia projetada, ou de 15 anos dessa minha vida útil de rodovia projetada, 10 a sexta eixo padrão, ou seja, meu número N é igual a
10 a sexta, ou meu número N é de 5 vezes 10 a sexta, ou para uma via, sei lá, muito mais movimentada, mais carregada, a gente costuma dizer, vai passar ali 2,5 vezes 10 a sétima de eixo padrão. Então, estou querendo dizer que todo aquele meu tráfego convertido, contado há um tempo atrás, né, quantitativamente número de veículos, quantitativamente convertido esse conjunto de 4 eixos distintos que nós falamos, simples de roda simples, simples de rodas duplas, tandem duplo e tandem triplo, no chamado eixo padrão. E aí vou dizer, o meu número N para essa rodovia é de 10 a sexta, ou seja, ao longo de 10 anos de utilização da minha rodovia, eu tenho uma previsão de que circularão 1 milhão de eixo padrão. Né? 10 a sexta, 1 milhão de eixo padrão. Ah, quantos veículos passaram? Não sei. Talvez a gente consiga fazer um processo, né, de retroanálise aí e dizer, ó, são 1 milhão de eixo padrão, e eu contei lá atrás que foram tantos veículos 2S2, tantos veículos 2S3, tantos 3Cs, né, tantos 3S3, passaram tantos veículos de passeio, mas que eles não foram considerados aqui, passaram tantos veículos utilitários aqui, mas eu não acabei não considerando, ou se eu considerei, chegou-se ao mesmo valor, porque é ínfima, né, muito pequena essa equivalência de carga de veículos dessa natureza. Vocês conseguem perceber pelo próprio veículo do tipo, vocês conseguem perceber pelo próprio eixo simples, né, então, se vocês pegarem um veículo de passeio, sei lá, tem 1 tonelada, 1.000 quilos um veículo desse, a gente considerar que eu tenho 6 toneladas, né, então, eu estou considerando um veículo de passeio todo. Se eu dividir esses 1.000 quilos aí de um veículo de passeio em 2 eixos simples, né, eu teria ali 500 quilos para cada eixo, não é tão representativo assim que a gente consegue considerar um eixo simples de rodas simples de 6 toneladas, ou um eixo simples de rodas duplas de 10 toneladas. Ou quando a gente converte tudo isso no chamado eixo padrão de 8,2 toneladas. Então, o que a gente vai mostrar daqui para frente, né, é dizer, ó, eu tenho um número N, né, desse eixo padrão aqui de 8,2 toneladas, né, de 80 kN aproximadamente, aí um eixo sim de rodas duplas, que é o meu eixo padrão. E aí, o meu número N vai ser de 2 vezes 10 a sexta, por exemplo, 5 vezes 10 a sétima, né, e aí isso vai trazer uma influência muito grande, definir adequadamente esse número N, porque toda a minha espessura de camadas constituintes da minha estrutura, chamada pavimento, vai depender justamente desse número N. A espessura do revestimento, pelo método empírico, é definido por tabela, como vocês vão ver à frente, pelo número N. As espessuras de subcamadas, ou seja, de base, subbase, reforço, é definida em função desse número N. Então, imaginem aí, vocês fazem uma contagem, e não confio muito nessa contagem, mas é o que tinha, né? E aí projeta o número N, que é de 10 a sexta, vamos supor, um número N baixo, né? Relativamente baixo, 1 milhão de eixo padrão ao longo de 10 anos, por exemplo, é algo baixo, vocês vão ver mais à frente. E aí, na verdade, não é 10 a sexta, mas eu dimensionei o revestimento com 10 a sexta, base, subbase, reforço, tudo em função de 10 a sexta. E, na verdade, quando eu soltar o meu tráfego, aí existem questões todas, né, de tráfego desviado, né, de não controle por pesagem, por exemplo, dos veículos nessa via, que podem influenciar em sobrecarga. Na verdade, aquele 10 a sexta, na prática, ele é 5 vezes 10 a sexta. Né, e aí, uma via que era para durar 10 anos, passa a durar 5 anos, 4 anos, 3 anos, etc. Né, então, para a gente finalizar já, né, esse contexto da contagem de tráfego, ele é ela é uma etapa muito importante do contexto do projeto de rodovias no país. A gente carece, às vezes, de contagem de tráfego que são acuradas, que são representativas. A gente tem dificuldades, por exemplo, que diz respeito à definição das taxas de crescimento do tráfego. Existe uma indicação do Manual DENIT de se considerar 3% ao ano, mas esse número ele pode não ser real, né, ele pode não ser verdadeiro. Por exemplo, se a gente considerar vias muito mais movimentadas, se a gente considerar, por exemplo, a gente mesmo aqui no Ceará, ali, a região do Porto do Pecém, certamente teve um crescimento muito superior aos 3%, ao longo, talvez, aí da última década. Então, eu posso mencionar com 3%, e às vezes faz isso porque já está indicado no Manual do DENIT, mas o ideal seria eu contar ou fazer um trabalho de um histórico aí de crescimento do tráfego ao longo de 10 anos, por exemplo, para dizer, ó, nessa região aqui, vou projetar talvez ali uma via na região do Cariri, é 3% ao ano mesmo? Não, aqui
Não foi 3% não, aqui é 5% ao ano. Ao longo desses 10 anos, historicamente, eu tenho esse crescimento. PECEM é 3%? Não, PECEM é 5%, é 6%. Ah, região ali de Sobral não é 3%, é 2,5%, é 2%, porque isso também implica naquilo que eu vou projetar ao longo desse período de projeto. E aí, se eu projeto mal o meu N, né, se eu projeto mal o meu número N, se eu projeto mal essa quantidade de tráfego ao longo do meu período de projeto, certamente eu vou ter um pavimento que tende a ter uma ruína, um colapso, muito precocemente. Então, é uma etapa super importante, como falamos ali no início, é uma etapa que precisa muito da atenção de vocês no futuro, enquanto projetistas, tá? De se definir efetivamente como é que se comporta esse tráfego, né? Como é que esse tráfego vai atuar na minha superestrutura ao longo desse tempo. Tá? Mas se eu tiver um estudo adequado, né, se eu tiver um controle muito bom dessas cargas de tráfego, se eu tiver dados de pesagem, aí beleza, se tiver dados de pesagem, melhor ainda, porque eu conheço efetivamente quais são as cargas de tráfego que estão atuando na minha rodovia. Né, e aí é algo, como eu disse, muito significativo, porque o número N implica de você ter um pavimento com a melhor qualidade, um pavimento que vai ser efetivamente durável. É claro que o número N é uma etapa importante, mas não é tudo também. Eu tenho que me atentar para aquilo que a gente mostrou antes, escolha adequada de materiais, né, processos executivos também muito bem trabalhados, etc. Dosagem de revestimento também feito de maneira adequada. Mais o número N é um fator de super importância, né, de condição efetiva para eu conseguir fazer um bom dimensionamento do meu pavimento. Como é que eu chego a esse número N? Né? Grosso modo, é convertendo todos aqueles eixos no chamado eixo padrão. Para isso, eu preciso aplicar alguns fatores de equivalência de carga, considerar algumas premissas importantes também, e são essas características que a Sueli vai mostrar. Então é isso. Professor, desculpa Oi, aí, Marcelo. fazer uma Não, pergunta. diga lá. Você falou muito em carga absoluta e tal, mas entra ou é importante o fato da largura do pneu para você ter, de fato, o que vai de pressão, que suponho que seja mais importante do que a carga em si, para a questão do pavimento, né? Em tese, sim, Marcelo, mas se a gente considerar os mencionamentos que a gente tem, sobretudo o empírico, né, que ainda está vigente, ele acaba não considerando diretamente essa questão do pneu, né? Sabe que um pneu menos largo, um pneu mais largo, ele tem influência, logicamente, naquilo que atua, né? Inclusive a sua pressão também, e aquilo que atua das cargas que estão ali estão sendo transportadas. Mas, na hora que você olha para o método empírico, e também o método mecanístico, né, o mecanicista, o próprio Medina, que a gente vai trabalhar aqui, essa condição de largura do pneu, pressão dos pneus, né, e outras influências que o pneu, obviamente a gente sabe, você bem falou aí, tem sobre a estrutura, ele acaba não sendo considerado diretamente. A gente acaba fazendo algumas simplificações e adotando que os veículos têm aquela condição e é verdade. Né? Muito embora a gente saiba que exista realmente uma influência. Então, na hora que a gente vai dimensionar, de certo modo, não importa para a gente se um pneu é mais largo, mais estreito, né, se ele está com a pressão, então a gente acredita, na verdade, que eles têm aquela aplicação de carga, ali a partir daquela pressão que é, de certo modo, padronizada, digamos assim. Os pneus também são padronizados, porque tem essas resoluções do CONTRAN que acabam ditando essas regras, mas a gente sabe, né? É como, por exemplo, você dimensionar um veículo que está ali com um eixo simples um eixo tandem duplo, um eixo tandem triplo, e muitas vezes a gente vê esse veículo circulando com um eixo levantado, né? Ele está ali com dois eixos, tandem duplo, ele levanta um dos eixos e fica só com um na rodovia, em contato com a rodovia. A gente sabe que isso traz uma influência muito grande, porque uma coisa é você distribuir uma carga em 4 pneus que estão ali, né, 2 eixos que estão em contatos, outra coisa é distribuir isso em 8 pneus, em 12 pneus, dependendo do tandem que está sendo colocado ali. Então, isso traz realmente, e acaba a gente considerando que não, ele está transportando as 17 toneladas em 2 conjuntos de eixo, ao invés de um conjunto de eixo. É engraçado que a gente pegar, está mudando um pouco no país, mas se a gente considerar, por exemplo, pedágio, o pedágio ele cobra
o número de eixos, né? Então, uma coisa é um veículo está passando ali com 6 eixos, ele pagar por 6 eixos. Uma coisa é passar um veículo, vamos supor, com 4 eixos, ele pagar os 4 eixos. Então, quem passa com 4 eixos paga menos, quem passa com 6 eixos paga mais, porque tem mais eixos na componente do veículo. Quem é que causa mais dano na estrutura? Quem está com 4 eixos, porque tem a mesma carga distribuída nos 4 eixos, por exemplo. Então, isso precisa ser muito considerado, né? Nessa condição, então, se eu tenho mais eixos para compor esse veículo, eu tenho uma distribuição de carga melhor na minha estrutura. Mas isso que você falou é motivo de pesquisa, inclusive. Tem um aluno da Poli, né, da Politécnica de São Paulo, que está fazendo o mestrado dele, está estudando justamente a influência, não da largura, como você mencionou, mas da influência da pressão dos pneus, né, sobre as estruturas. Então, ele está lá em São Paulo, parando alguns veículos com o apoio das concessionárias e está medindo. Então, um veículo cargueiro que devia ter ali 50 PSI, por exemplo, de pressão padronizada no seu pneu, está ali trafegando com 65, muitas vezes. Ou está trafegando com 40, em alguns casos, né? Perdeu carga, e está distribuindo mas é mais comum você encontrar pressões maiores, e aí você tem uma influência muito significativa nessa distribuição das cargas sobre o pavimento. Mas, assim, isso acaba não sendo considerado para fins de dimensionamento por conta das simplificações que existem nos procedimentos, nos métodos, e também da gente acreditar, né, que os veículos circulam assim por conta de resoluções diversas, sobretudo do CONTRAN. Tá certo, Heber. Obrigado. Bom, o Heber fez uma excelente apresentação mostrando os aspectos mais importantes acerca do tráfego e mostrando também o quanto é difícil a gente mensurar essa variável para o nosso dimensionamento. Conforme o Heber comentou, a gente tem várias dúvidas com relação ao tráfego, né? Uma das dúvidas finais foi com relação à pressão de enchimento dos pneus. A gente sabe que, na atualidade, a gente tem o surgimento desses pneus extra-largos, que vão apresentar uma pressão superior a padrão que a gente trabalha, que é de 5,6 kgf por centímetro quadrado. Então, a gente tem uma outra incerteza, que é a questão do crescimento do tráfego, como ele vai crescer, se vai crescer numa taxa linear, numa taxa exponencial, se vai crescer 3, 5, se não vai crescer. A gente tem dúvidas com relação à pesagem desses veículos. Muitas vezes a gente não conhece a real carga que vai estar atuando no meu pavimento, embora a gente às vezes tenha a pesagem, a gente faz a pesagem dos veículos numa determinada estação, mas a gente sabe que, inclusive, existem os atravessadores de carga, ou seja, as pessoas que vão dividir a carga de um veículo mais pesado com o mais leve, somente no momento da passagem ali da pesagem, e depois a gente tem a recolocação dessa carga nesse veículo mais carregado. E é incrível como o fato da gente considerar um veículo, o dano que um veículo X, que carrega 10 toneladas, e o dano desse veículo X, que carrega, por exemplo, 15 toneladas, ele é completamente diferente, e esse dano ele é muito importante para que a gente possa dimensionar bem o nosso pavimento. Então, eu diria que a última peça que está faltando nesse quebra-cabeça para a gente começar a dimensionar o pavimento é exatamente a determinação desse número N, tá? O que é esse número N? O Heber já adiantou, mas eu vou reforçar aqui com vocês, e a gente vai aprender, então, a calcular esse número N, focando no método do DENIT, tá? Que é o método que a gente vai utilizar para fazer análise empírica do pavimento, para fazer análise mecanística empírica. A gente vai utilizar esse N igualzinho nos dois métodos de dimensionamento. Então, esse número N, tá? Ele representa o número equivalente de operações do eixo padrão. O que é esse eixo padrão? Esse eixo padrão é um eixo simples de rodas duplas, cujo peso é de 80 kN, ou 8,2 toneladas forças. Então, tudo que a gente for medir no pavimento
a gente está fazendo correlação com relação a esse eixo simples de rodas duplas. Então, por exemplo, quando a gente dimensiona um pavimento e a gente diz, olha, o número N é igual a 10 à sexta, que é um tráfego baixo, ou seja, eu vou considerar que durante a vida útil daquele pavimento vão passar 10 à sexta, 1 milhão de eixos simples padrão. Para eu chegar nessa conta, como o Heber comentou, não é uma conta muito simples, porque a gente vai ter que considerar tanto volume de veículos, a influência do volume de veículos que vai estar operando nessa minha rodovia ao longo do período de projeto, bem como a projeção dessas cargas. Então, tudo que a gente vai estar fazendo, vocês vão ver, é, primeiro, determinando, no primeiro momento, o volume de veículos, tá? E fazendo esse número de veículos crescer ao longo desse período de projeto, e depois considerar, então, a influência das cargas. Vocês estão vendo nessa figurinha, por exemplo, tá? Eu tenho esse veículo comercial, e eu tenho aqui que o eixo dianteiro, por exemplo, ele vai provocar o mesmo dano que um eixo simples padrão passando. No caso desse tandem duplo, por exemplo, ele pode provocar um dano de 40% maior do que a passagem de um eixo simples padrão. Ah, atrás desse meu veículo comercial, eu tenho aqui os meus tandem triplos, tá? Então, esse tandem triplo, por exemplo, a gente vai medir, conforme o carregamento desse eixo, como é que eu transformo a influência de um tandem triplo em termos de passagem de eixo simples padrão. Então, a gente sempre vai estar determinando o eixo, tá? Ah, eu tenho um eixo simples, eu tenho um eixo duplo, eu tenho um eixo em tandem triplo, e depois eu vou ter que verificar qual o dano causado por esse eixo. Então, em tese, a gente tem que ter uma pesagem muito eficiente desses eixos, tá? Para que a gente possa encontrar um número N o mais real possível. O Heber comentou que a gente, praticamente, o número N, gente, ele vai ser mais impactado com a questão da carga, tá? Principalmente dos veículos comerciais. Quando a gente tem a passagem dos veículos automotores, por exemplo, tá? Aqui tem uma figurinha mostrando, por exemplo, mais ou menos, tá? Isso é uma conta, é uma análise de sensibilidade, eu teria aí em torno de 5 mil veículos de passeio passando, iria representar o dano de um veículo comercial como esse mostrado nessa balancinha. Então, mais uma vez, né, número N, 2 etapas. Primeiro, a gente vai determinar volume de veículos, que vai passar durante todo o período de projeto da minha rodovia, e depois a gente vai identificar carga, tá? A gente vai ter que encontrar um fator de carga, um fator de veículo, depois vocês vão ver, porque eu vou ter que considerar eixo e carga, para poder realmente calcular um número que corresponda a esse número N, que é o número equivalente de operações do eixo padrão. Bom. Então, o Heber também já comentou, tá, esses dados de tráfego a serem levantados. A gente vai determinar o volume de veículos que vai estar trafegando numa determinada rodovia, a gente vai ter que fazer as pesquisas de tráfego para poder identificar esse volume de veículos. A gente vai fazer uma análise também da composição por tipo de veículos, veículos de passeio, ônibus, caminhões leves, pesados, reboques e semi-reboques, conforme a classificação que ele mostrou do DENIT. A gente também vai ter que identificar as cargas que irão transitar na via e a frequência com que essas cargas vão ocorrer. Então, tudo isso, eu diria, que advém das pesquisas de tráfego que a gente deve fazer para poder determinar esse número N de projeto, que é o número, mais uma vez, que a gente vai usar para poder dimensionar os nossos pavimentos. Então, vamos começar a compor esse número N, tá? Como eu comentei com vocês, a primeira parcela importante se chama o volume de tráfego, ou seja, eu vou determinar o número de veículos que passam em um determinado ponto da estrada durante um determinado período de tempo. Então, essa expressão, ela vai mostrar como é que a gente determina esse volume de tráfego. Então, o volume de tráfego, ele vai ser igual
durante um ano vai ser igual a 365 dias, o volume de tráfego vai ser igual a 365 dias, vezes o período de projeto, que eu estou entendendo que a minha rodovia vai durar, tá? Então, esse período de projeto, ele é de 10 ou de 15 anos, normalmente essas são as idades, é o tempo de projeto para os nossos pavimentos brasileiros, tá? Na Europa, a gente tem períodos de projetos muito maiores, tem pavimentos que são projetados para durar 50 anos, mas eu diria que aqui no Brasil a gente tem uma estratégia de trabalhar com períodos de projetos mais curtos, tá? E até eu diria que não é uma estratégia ruim quando a gente não tem certeza do tráfego, porque significa que a gente pode mexer em algum momento, fazendo um recapeamento, ou eu diria também que períodos de projeto mais curtos a gente gastaria menos também, nós não temos um fluxo de caixa muito grande para poder investir em pavimentos mais robustos, como os pavimentos europeus, por exemplo, e multiplicado, então, pelo volume diário médio, tá? O que é esse volume diário médio? É o número de veículos que vão circular em uma estrada durante um ano, dividido pelo número de dias do ano, tá? É importante a gente ressaltar, tá, que o tráfego, ele vai variar por direção e por faixa. Se vocês observarem, a faixa mais solicitada, normalmente é a faixa da direita, onde os caminhões vão trafegando, e muitas vezes, a depender do fluxo ou da estrada, a gente tem uma direção mais carregada, onde a gente tem um percentual de veículos passando em maior quantidade. Então, pode ser que eu tenha aí uma rodovia norte-sul, no sentido norte-sul eu tenho 60% dos veículos passando, no sentido sul-norte eu teria 40% dos veículos passando. Então, a gente está sempre dimensionando em função, né, do sentido onde eu tenho uma maior incidência de tráfego. Isso é importante, é um conceito importante, inclusive para a gente dar a entrada de dados para determinar o volume de tráfego. Bom, então, o pavimento ele vai ser utilizado, em tese, por 3 categorias diferentes de tráfego, tá? Eu tenho o tráfego atual, o tráfego desviado e o tráfego gerado. O tráfego atual é aquele tráfego que utiliza a estrada no ano em que eu fiz o estudo. Muitas vezes eu tenho que, para poder fazer a conta do meu tráfego, eu tenho que pensar que vai existir também um tráfego desviado, que é um tráfego que existe, mas que está passando em outras estradas, e no momento que essa nova estrada passar a ser melhorada e ter condições de rolamento melhor, então há uma tendência, muitas vezes, das pessoas desviarem, tá? Para desviar o tráfego para essa rodovia em melhores condições. E eu tenho tráfego gerado também, que muitas vezes ele é gerado por uma questão econômica, né? O melhoramento, a implantação de uma rodovia, muitas vezes ela atrai indústrias para determinados locais, então a gente vai ter um número de viagens que vai passar a ser gerado em função também do melhoramento dessas rodovias. Então, todo esse tipo de tráfego, tanto existente, quanto desviado, quanto gerado, ele é importante para a gente trabalhar com a previsão do tráfego. E aí a gente só consegue prever adequadamente, o Heber comentou isso, quando a gente tem dados históricos acerca do nosso tráfego. Além dos dados históricos, é muito importante a gente conhecer o plano diretor de uma determinada cidade, um determinado estado, porque a gente tem como, através do plano diretor, a gente tem, por exemplo, como prever os futuros negócios, os futuros empreendimentos que vão ser alocados em determinados pontos, tá? Porque aí a gente consegue prever, por exemplo, de uma forma mais adequada esse tráfego gerado. Então, eu estou comentando tudo isso para que vocês percebam, tá? Que a gente prever o tráfego é uma questão complicada. Quando a gente fala de pavimento o tempo todo, a gente diz, o pavimento é uma estrutura complicada. Por que ele é complicado? Ele é complicado por conta dessa série de imprevisões, né? Por essa série de dados que a gente não consegue prever adequadamente por falta de estudos.
Então, a gente tem clima, a gente já falou de clima, a gente já falou de materiais, a gente já falou da umidade das camadas, a gente já falou da questão da temperatura, a gente já falou da questão da necessidade do processo construtivo, para a gente ter um bom pavimento, e agora a gente está falando de mais um problema, né, que se chama tráfego. Mas todo problema tem uma solução. A solução, gente, passa por estudos contínuos acerca da ocorrência de tráfego nas cidades, né, do nosso país. Então, enfim, mais uma vez, eu falo de problema, mas todo problema ele tem uma solução. Então, vamos pensar, mais uma vez, voltando, né, a gente vai determinar o nosso volume de tráfego que vai atuar durante o período de projeto a minha rodovia. Bom, como a gente comentou, o Heber também comentou, essa taxa de crescimento, ela pode ser linear, ela pode ser geométrica. Então, a gente vai considerar uma primeira situação onde a taxa de crescimento é considerada linear. Então, a gente vai trabalhar igualzinho uma progressão aritmética, uma PA, conforme a gente aprendeu lá no ensino médio. Então, eu tenho duas situações aqui na fórmula, eu tenho V1 e eu tenho V0. Eu estou chamando de V1, volume de tráfego no primeiro ano do período de projeto, que é o primeiro ano de operação da rodovia, tá? Então, a rodovia, ela leva um tempo para ser construída. Então, esse tráfego que eu identifiquei antes da rodovia ser construída, que é o que eu estou chamando de V0, tá? Ele vai crescer durante o período que a rodovia está sendo construída. Então, muitas vezes vocês vão ver que quando não se tem informação, a gente considera, quando não se tem informações acerca do tempo de execução das obras, vocês vão ver que a gente considera que o V0 é igual ao V1. Mas preste atenção que quando a gente tem informações acerca, a rodovia vai durar 3 anos, vai durar 4 anos para a sua construção, então a gente precisa identificar aquele volume que vai operar durante a abertura do tráfego, que é o que a gente chama de V1. Então, o que a gente tem aqui? O V1, então, vai ser igual ao V0, que é aquele volume inicial, antes da abertura da rodovia, tá? Esse volume, como eu comentei com vocês, a gente vai ter que considerar a influência do sentido. Então, por exemplo, se eu disser que o meu V0 é 2.000 veículos, mas eu tenho que o sentido mais solicitado é o sentido norte-sul, e eu tenho 60% dos veículos passando no sentido norte-sul, então, meu V0 vai ser 60% de 2.000. Então, eu vou considerar que eu vou ter 1.200 veículos, tá? Nessa contínua. Então, eu vou ter aqui o V1, então, que é igual ao V0, o 1, mais o T, que é a taxa linear de crescimento do tráfego, que muitas vezes pode ser 3, pode ser 5, isso vai depender da diretriz, do órgão rodoviário, vezes o P, que é o número de anos necessários para a execução das obras de pavimentação. Então, assim, eu vou ter o meu V1 no primeiro ano de abertura, tá, da minha rodovia. Aí, o que vai acontecer? Esse V1, ele vai crescer durante o período de projeto da minha rodovia. Então, se eu tenho uma rodovia projetada para durar 10 anos, eu vou calcular o volume, tá, de veículos que vai passar no 10º ano. Então, o volume de veículos que vai passar no 10º ano vai ser igual ao V1, que eu já tinha calculado na sessão anterior, vezes 1, mais o P, que é o período de projeto, então, tá, da minha rodovia, vezes o Tzinho, que é a minha taxa de crescimento linear. Então, mais uma vez, isso é uma progressão aritmética. Então, calculei o V1, calculei o VP, tá? Eu vou calcular aqui o meu VM, que é o que eu chamo de volume diário médio, durante todo o período de operação. Então, eu vou pegar aquele meu volume inicial, mais o volume no primeiro ano de abertura, e o volume, então, durante o período de projeto, eu vou dividir por 2, e com isso eu vou ter, então, o volume diário médio. E aí, o meu volume total, então, vai ser 365, como a gente comentou, né, na expressão anterior, vezes o P, que é o meu período de projeto, vezes o volume diário médio. Então, com isso, eu calculei o volume total que vai passar, tá, na minha rodovia durante o meu período de projeto. Bom, eu tenho uma outra situação, quando a taxa ela é não linear, ou ela cresce exponencialmente ou geometricamente, então eu vou usar, por exemplo, eu posso usar uma progressão geométrica para fazer esse meu tráfego crescer,
e analisar esse volume total que vai passar durante o meu período de projeto. Então, novamente, eu vou ter aqui um V1, que vai ser igual a um V0, vezes um 1 mais um T elevado a P, então eu estou considerando aqui, né, já uma expressão onde eu considero a taxa não linear. Depois, tá, fazendo as contas, eu vou chegar à conclusão que o meu volume total vai ser igual a 365 vezes o V1, vezes 1 mais T elevado a P, menos 1 dividido por T. Enfim, gente, isso são expressões, né, são expressões simples, baseadas, né, ou em PA, ou em PG, ou em qualquer outro tipo de projeção, onde a gente precisa identificar, então, se a taxa é linear ou é não linear, a gente precisa identificar o volume diário médio, e a gente precisa identificar também o meu período de projeto. Então, essa é uma conta que eu diria simples, e a partir dela eu determino a primeira parcela do meu número N, que diz respeito, então, ao volume do tráfego total. Então, veja que aqui tem um exemplo bem simples, eu vou deixar para vocês calcularem, mas ele é extremamente simples, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, determinar o volume de tráfego total para uma dada rodovia, considerando que o tráfego diário médio é de 800 veículos dia, com 60% dos veículos no sentido mais solicitado. Ele deu que a taxa de crescimento é linear, de 5% ao ano, e deu que o período de projeto é 10 anos. Então, ou seja, eu tenho duas expressões, eu pedi também para vocês calcularem, considerando o crescimento não linear. Então, a expressão da esquerda, né, vai representar o crescimento do tráfego, considerando a taxa linear. Então, o que eu faria? O meu VP vai ser igual, o meu V0. O que aconteceu? Ele não falou do tempo de abertura, do tempo de execução das obras. Então, eu considero que o meu V0 é o meu V1, tá? Então, eu tenho 800 veículos, como eu tenho 60% dos veículos no sentido mais solicitado, então eu vou pegar 60% de 800, 6 vezes 8, 48, vai dar 480 veículos, então o meu VP vai ser 480 veículos, vezes 1, mais o P, que é 10 anos, e a taxa, que é 5%. Então, determino o meu VP, em seguida determino o meu volume diário médio, tá? Que vai ser, então, o V0 mais o VP, dividido por 2, e com isso determino o volume total, tá, que vai estar passando na minha rodovia durante o meu período de projeto. Então, as expressões da esquerda vão representar a taxa de crescimento linear, e a expressão da direita, a taxa de crescimento não linear. Então, a conta é simples, mais uma vez, não tem grandes mistérios. A gente vai falar agora da segunda parcela. Então, eu determinei o volume de veículos, agora eu preciso verificar a questão das cargas que vão transitar pela minha rodovia, e fazer a equiparação entre essas cargas em função do eixo simples padrão, tá? Então, vocês viram lá que o Web apresentou a classificação do DENIT dos veículos, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma classificação desses veículos, muitas vezes isso é feito através das pesquisas de tráfego, eu tenho a contagem tanto volumétrica quanto a contagem classificatória, onde a gente vai classificar os veículos por tipo, né? Se são veículos comerciais, do tipo 1, do tipo 2, se tem a quantidade de eixos, a pesagem dos eixos, eu também posso fazer através da classificação por pesagem, tá? E aí a gente vai determinar o que a gente chama de fator de equivalência de carga. Então, o fator de equivalência de carga, conforme a gente já conversou, né, nos slides anteriores, ele vai definir o dano causado pela passagem de um determinado eixo quando comparado ao eixo simples padrão, tá? É exatamente o que está mostrando nessa figurinha aqui. Então, a partir do momento que eu peso o meu eixo, eu vou fazer pesagem, tá? Em eixos simples, os eixos tandem duplos e tandem triplos, então eu vou pesar esses eixos e depois eu vou ter que utilizar o fator de equivalência de carga para transformar esses eixos em termos de eixo simples padrão, que é aquele eixo simples de rodas duplas, tá? Com 8,2 toneladas forças. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente vai usar tabelas ou gráficos padronizados, que foram oriundos aí de estudos internacionais,
vocês vão ver que a gente utiliza o fator de equivalência de carga do USACE, do Exército Americano, principalmente no método de projeto do DENIT, ou TECNAPAV. Como a gente vai trabalhar com o método do DENIT em termos de dimensionamento, a gente vai usar os fatores de equivalência de carga da USACE. Para projetos de restauração de pavimentos flexíveis e rígidos, né, existem outros fatores de equivalência de carga da ASCO, que são recomendados aqui pela PRO 159/85, tá? Então, o que esses fatores de equivalência, eles significam? Significam que são equações ou gráficos que vão transformar a influência desses outros eixos simples, duplos, tandem triplos, em termos de carga, com relação à passagem do eixo simples padrão, tá? Então, aqui a gente tem as expressões do USACE para eixo dianteiro simples e traseiro simples. Se a pesagem, por exemplo, identificar que a gente tem aí uma carga por eixo de 0 a 8 toneladas forças, a gente vai usar essa expressão para poder calcular o fator de equivalência de carga, tá? Se eu tenho um tandem triplo, por exemplo, e ele pesa mais do que 18 toneladas forças, então eu vou utilizar essa última expressão, vou entrar com peso bruto total sobre o eixo, tá? E vou determinar o fator de equivalência de carga. Então, na hora que eu entrar com esse peso bruto, eu vou sair, por exemplo, com o fator de equivalência, por exemplo, de 30, que vai significar que aquele eixo com aquela carga vai causar a passagem de 30 eixos com aquela carga daquele tipo, que é o caso do tandem triplo, ele vai causar o mesmo efeito do eixo simples padrão 30 vezes, né? Se eu tenho um fator de 30, então 30 significa que eu vou ter esse eixo, ele vai causar o mesmo dano 30 vezes maior do que o meu eixo simples padrão. Aqui eu tenho as expressões, tá, dos fatores de equivalência de carga da ASTO também, tá, que são expressões onde a gente vai entrar com o eixo simples com roda simples, o eixo simples com roda dupla, tá? Eu vou entrar aqui com o eixo duplo com roda dupla e o eixo triplo. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo, tá? Qual o peso do eixo simples padrão? Ele é 8,2 toneladas forças. Então, se eu entrar nessa expressão, o eixo simples de roda dupla, que é o próprio eixo simples padrão, se eu entrar aqui com o PS de 8,2 toneladas forças, dividido por 8,17 elevado a 4,32, ele vai dar exatamente, tá, a passagem de um eixo simples padrão, tá certo? Ou seja, então, um eixo que vai pesar 8,2 toneladas forças, logicamente, ele vai, e for, né, um eixo simples com roda dupla, ele vai causar o efeito, ele é o próprio eixo simples padrão, então, por isso que o fator de equivalência de carga dele é considerado como sendo igual a 1. E eu vou ter gráficos também, vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com gráfico, onde a gente vai entrar no eixo das ordenadas com as cargas que são identificadas através das pesagens por eixo, e a gente vai, de acordo com o eixo, se for um tandem duplo ou um tandem triplo, a gente vai utilizar esses ábacos, que são derivados daquelas expressões anteriores, mostradas, né, nos slides anteriores, e com isso a gente vai identificar o fator de equivalência de carga. Então, mais uma vez, se a gente analisar, né, partindo daquele mesmo exemplo, onde eu tenho aqui a curvinha do eixo simples, se eu entrar aqui com 8,2 toneladas forças, vocês vão ver, ao fazer essa continha, eu vou observar que o fator de equivalência de carga é igual exatamente a 1. Tá? Então, a gente vai estar fazendo isso para poder encontrar, então, esse dano causado pelos eixos, que normalmente, mais uma vez, eles são carregados com diversas cargas diferentes. Bom, então, o número N, já vamos partir para a expressão dele, tá? O número N, então, ele vai ser igual a 365 vezes o P vezes o VM, essa parcela a gente já viu, que é referente, então, ao volume de tráfego. Então, eu vou pegar esse volume de tráfego, eu vou multiplicar pelo fator de eixos, que a gente vai já ver, né? Então, eu vou verificar para uma composição, para o meu tráfego, qual o fator de eixos que vai representar aquele tráfego. Eu vou multiplicar pelo fator de carga, que a gente vai encontrar através dos ábacos, né, conforme a gente falou,
nos slides anteriores. A multiplicação desse fator de eixo pelo fator de carga é o que a gente chama de fator de veículo, tá? Então, quando a gente tem um veículo do tipo 2C, ele apresenta um fator de veículo de 5, então significa que aquele veículo completo, ele vai causar, se eu identifiquei que o fator de veículos é 5, então isso significa que ele vai causar 5 vezes o efeito da passagem de um eixo simples padrão, tá? Bom, e eu tenho o fator climático regional, tá? Então, a gente vai estar falando separadamente agora do fator de eixo, do fator de carga e do fator climático regional. E aqui tem algumas informações que o manual do DENIT, ele adota quando você não tem dados. Então, se não tiver dados, normalmente se adota a taxa de crescimento de 5%. Mais uma vez, isso vai ficar a critério dos órgãos, mas, no geral, vocês vão encontrar, nos órgãos rodoviários, vocês vão encontrar essas recomendações no próprio manual do DENIT. O fator de eixo, se eu não tiver dados, eu vou considerar que o fator de eixos vai ser igual a 2,07, tá? O fator de carga, se eu não tiver dados, eu vou considerar que é igual a 1,7. O fator climático regional, tá? Normalmente, a gente tem adotado aqui no Brasil 1, mas vocês vão ver que vai ter uma tabelinha que esse fator climático regional, ele vai variar em função do volume de chuvas que ocorre em cada região, tá? E FV, como a gente comentou, então, é o produto do fator de eixos pelo fator de carga. Bom, o fator de carga, então, para a gente identificar o fator de carga, a gente vai atrás daqueles ábacos para poder encontrar o fator de equivalência de carga, tá? Então, mais uma vez, aqui só para lembrar, então, quando eu digo que o fator equivalente de operação de um eixo simples é de 5 toneladas forças, tá? Com rodas simples, quando eu digo que ele é de 0,15, isso significa que a passagem desse eixo corresponde a 0,15 passagens do eixo simples padrão. Então, é só para vocês irem, tá? Absorvendo esse conceito do fator de carga, que é importante para a compreensão, então, do número N. Como é que a gente faz o fator de carga completo, né? Porque a gente vai fazer uma pesquisa de tráfego e a gente vai identificar, a gente vai fazer uma classificação, uma classificação e uma pesagem, e a gente vai verificar, por exemplo, que eu posso ter eixos simples, com vários carregamentos diferentes, eu posso ter os eixos em tandem simples, ou tandem duplo ou tandem triplo, tá? Que também vão apresentar diferentes configurações de carga, ou seja, diferentes pesagens. Então, o que a gente faz? A gente vai pesar todos esses eixos, tá? Então, eu vou pesar todos os eixos simples, tá? E vou verificar a frequência com que essa pesagem, ela acontece. Então, eu tenho, por exemplo, eu pesei 100 veículos, pode ser que 20% desses veículos têm eixo simples com carregamento de até 5 toneladas forças. Então, eu vou determinar a porcentagem e vou determinar o fator de equivalência de carga através da consulta dos ábacos, tá? Então, no final, o que a gente vai ter? Que o fator de carga, ele vai ser o somatório da equivalência de operações relativa a cada eixo específico. Então, eu vou fazendo aqui uma ponderação até que eu vou encontrar esse fator de carga, tá? Para todo o tráfego que vai atuar na minha rodovia quando eu fiz a minha pesquisa, né, de tráfego. Bom, vocês vão já entender melhor, talvez tenha ficado, né, porque a gente não está com números, mas a gente vai já mostrar um exemplo, isso vai ficar muito claro para vocês, tá? Então, não tem nada complicado, mais uma vez, como aparecem essas letrinhas, aí vocês talvez não consigam enxergar agora exatamente o que eu estou dizendo, mas o exercício vai fazer com que vocês absorvam esse conceito de uma forma muito simples. Bom, o fator de eixos. Então, o fator de eixos, eu vou verificar, tá? Eu fiz a minha pesquisa de tráfego e eu vou verificar qual o percentual de veículos que vão apresentar 2 eixos, qual o percentual de veículos que vão apresentar 3 eixos, 4 eixos ou N eixos, e eu vou calcular uma soma ponderada do número de eixos dos veículos. Então, o meu fator de eixos vai ser o percentual de veículos que apresentam 2 eixos dividido por 100 vezes 2, mais o percentual
de veículos que apresentam 3 eixos, dividido por 100 vezes 3, e assim vai. Então, eu faço esse somatório e obtenho, então, o meu fator de eixos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, tá? Foi identificado um volume diário médio de 250 veículos, foi feita a pesagem de 50 eixos, tá? Então, foi identificado na pesquisa que 80% dos veículos possuem 2 eixos, 10% possuem 3 eixos e 10% possuem 4 eixos. Então, o fator de eixos vai ser, então, essa soma ponderada. Então, eu vou ter 80%, 0,8 vezes 2, mais 3 vezes 0,1, mais 4 vezes 0,1, tá? E com isso eu vou identificar que o fator de eixos, então, é de 2,3 para a minha composição. Vocês verificaram, né? O fator de eixo é uma coisa extremamente simples, tá? Vai depender, então, desses dados que eu tenho que ter armazenados para poder fazer análise, tá? Do meu tráfego. Bom, o fator de veículos, como a gente comentou, é a multiplicação do fator de eixos pelo fator de carga. Então, vocês vão ver, por exemplo, tá? O veículo padrão do tipo 2C, tá? Se ele tiver uma carga padrão calculada, ele vai, por exemplo, esse veículo, o fator de veículo de um caminhão 2C, por exemplo, ele é de 4,15. O que isso significa? Significa, tá, que a porcentagem desse caminhão provoca no pavimento o mesmo dano que a passagem de 4,15 eixos simples padrão. Então, é sempre esse conceito, gente. Tudo que a gente está analisando, ele está relacionado ao impacto, ao dano do eixo simples padrão. Então, a gente está transformando tudo para uma chamada carga padrão, tá? Essa nossa carga padrão é o eixo simples padrão. Bom, o fator climático regional, conforme a gente comentou, é muito comum a gente usar um fator climático de 1, tá certo? Mas existem tabelas em função da altura média de chuvas, tá? Que vão mudar esse fator climático aqui para números maiores ou menores. Então, quanto mais seca, tá, for uma determinada região, menos impacto eu vou ter com relação à questão do clima, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, uma precipitação pluviométrica muito grande, maior do que 1.500 milímetros, você vê que esse fator climático regional, ele vai subir para 1,8. Por quê? Porque se sabe que a umidade é um problema, se o pavimento passar muito tempo debaixo d'água, tá? Isso pode causar um efeito danoso. Então, você tenta majorar esse número N, considerando esse efeito do clima. Bom, mais uma vez, esses coeficientes são empíricos, tá? De onde eles saíram? Saíram de experiências onde se adotou que essa seria a correlação do clima com relação às precipitações pluviométricas. Cabe uma parada? Cabe investigações? Claro que sim. Então, essas coisas a gente acaba usando, tá no método, né? Mas vale a gente refletir se realmente isso, né? Esse é o impacto para o nosso clima. Normalmente, eu diria para vocês que a gente considera o fator climático regional igual a 1, principalmente aqui no estado do Ceará, onde a gente não tem chuvas intensas. Bom, vamos lá para o exercício, que eu acho que vai ficar bem claro, tá, para vocês, como é que a gente identifica o número N. Bom, então vamos pegar aqui, dados de tráfego. Então, foi feita uma pesquisa, foi identificado que o volume diário médio é de 250 veículos, tá, sendo 120 veículos comerciais, o restante são veículos de passeio. Desses 120 veículos comerciais, a gente tem 4 caminhões pesados, caminhões médios 116, e a gente tem 130 veículos leves, tá? Foi feita a pesagem de 50 eixos dos veículos comerciais e está indicada nessa tabela. Então, verifique que aqui eu tenho, tá? Foi identificado os eixos simples, então foi identificado 29 eixos foram pesados, identificou-se que eu tinha uma carga correspondente a 5 toneladas forças. 5 eixos simples foram pesados, identificou-se que a carga era, tá, de 6 toneladas forças.
Aí foi identificado, por exemplo, a presença de eixos tandem triplos, tá? Foram identificados 2 eixos em tandem triplo, desses 50 eixos que foram pesados, tá? E foi identificada aqui uma carga de 29 toneladas forças. Bom, então essa é a tabela, tá? Oriunda da pesquisa de tráfego que foi feita. Então, na pesagem, quando se fez a pesagem, constatou-se que 80% dos veículos apresentavam 2 eixos, 10% 3 eixos e 10% 4 eixos. Considera o período de projeto de 20 anos e a taxa de crescimento de tráfego constante linear igual a 5% ao ano. Então, vamos lá. Né? Com relação ao fator de eixos, a gente já calculou, inclusive, né, quando falou do fator de eixos, então eu tenho aqui 2 vezes 0,8, mais 3 vezes 0,1, mais 4 vezes 0,1, então eu tenho um fator de eixos aqui de 2,3. Bom, aí a gente vai começar, então, ao cálculo dos fatores de equivalência, tá? Então, qual o percentual, tá, de eixos simples pesando 5 toneladas forças? Como a gente viu, foram pesados 50 eixos. Então, se eu pegar 29, dividir por 50 e multiplicar por 100, eu vou encontrar que 58%, tá, dos meus eixos apresentam essa configuração de carga. Eles pesam, então, 5 toneladas forças. Aí eu vou fazendo essa divisão até que, por exemplo, eu chego à conclusão, tá, que 2%, tá, dos meus eixos são em tandem triplo e apresento essa configuração aqui de carga de 33 toneladas forças. Quando eu vou atrás do meu fator de equivalência, tá? Então, eu vou verificar, conforme a pesagem dos eixos, qual o fator de equivalência. Eu tinha que 58% dos meus eixos apresentam aqui uma pesagem de 5 toneladas forças. Então, eu vou no ábaco identificar qual é o fator de equivalência de carga para 5 toneladas forças, para 6, para 8, para 10, para 12. Então, eu vou lá no meu ábaco, por exemplo, para 5 toneladas forças, eu vou identificar, tá, que eu vou ter um fator de equivalência de carga de 0,1. Porque eu estou trabalhando com eixo simples. Para 6 toneladas, eu vou nessa minha curvinha e vou identificar o fator de equivalência de carga correspondente, certo? Então, vou fazendo isso e vou preenchendo aqui na tabela. Então, para 5, eu achei 0,15, né, conforme vocês viram no gráfico anterior. Para 6 toneladas forças, eu achei 0,25, para 10 eu achei 3,5, para 12 eu achei 11. Agora, vamos identificar o fator de equivalências para os tandem duplo e tandem triplo. Então, eu vou nas curvinhas do tandem duplo, eu tinha um carregamento de 19 e 21, então eu vou lá no meu ábaco, para 19 toneladas força, 19 toneladas, eu vou verificar que o meu fator de equivalência aqui é igual a 15. Então, eu vou lá, 17, né? E eu coloco aqui na minha tabelinha. Para 21, para uma carga de 21 toneladas, eu vou verificar que o meu fator de equivalência é 28. Então, eu vou lá, tá? E vou verificando as minhas cargas. Para o caso do tandem triplo, eu faço a mesma análise. Eu entro com a carga, vou até a minha curvinha e identifico qual é o fator de equivalência de operação. Então, com isso, eu preenchi toda a minha tabelinha, tá? Com relação ao fator de equivalência, consultando esses meus ábacos, tá? Bom, o fator de operação, então, vai ser o fator de equivalência de carga multiplicado pelo percentual de cargas, tá? Que eu determinei. Então, o meu fator de operação, então, 8,7, eu vou pegar 0,58 vezes 0,15, vou multiplicar, tá certo? E vou achar aqui o meu 8,7. Aqui, mesma coisa, eu vou pegar o meu 0,25 e vou multiplicar por 10, vou colocar aqui, que vai ser, então, 2,5. Então, o que acontece? Eu vou somar todo mundo, tá certo? E vou dividir por 100, se eu considerar, né, em percentual,
eu já divido por 100, se eu considerar não percentual, eu já somo tudo de uma vez só. Tudo bem, gente, até aqui? Então, eu diria que, com isso, eu achei o meu fator de carga da minha composição, tá? Então, eu já tinha o meu fator de eixo, que a gente determinou, certo? Que era de 2,3. Agora, eu tenho o meu fator de carga, que a gente determinou, que é 3,848. O meu fator de veículos, então, vai ser o produto do fator de carga pelo fator de eixo. Então, acho que o meu fator de veículos vai ser igual a 8,85. Então, agora a gente vai para o cálculo do número N, tá certo? Eu já tenho, então, a parte correspondente à carga, agora eu vou considerar a parte correspondente ao volume do tráfego, tá? Então, a gente tem que o volume de projeto vai ser o V1, como a gente viu, foi 250 veículos, como ele não falou que tinha tempo de abertura de tráfego, tá? A gente vai considerar que o nosso V0 é igual ao V1. Então, a gente viu no exercício, deixa eu só passar, ele falava em 250 veículos, tá certo? Então, nos dois sentidos, como ele não falou nada com relação ao sentido mais solicitado, a gente considera que eu tenho 50% numa direção e 50% na direção contrária. Então, eu vou dividir esse 250 por 2. Deixa eu passar, tá? Assim. Então, eu tenho, tá? Que o meu V0 é igual ao meu V1, que vai dar 125. O período de projeto vai ser 10 anos, tá? 20 anos, desculpa. E aqui a taxa de crescimento vai ser de 0,05. Então, calculei o meu VP de 250, vou calcular o meu volume diário médio. Então, vou pegar o V1 mais o VP, tá certo? 125 mais 250, e deu, tá? Um volume, então, de 187,5. O número N total, então, vai ser os 365 vezes 20, vezes, tá, o VDM, vezes o fator de veículos, de 8,85, vezes 1 fator climático regional, que foi considerado, então, para essa análise. Então, através dessas contas, a gente chega, então, que o número N, que vai operar na minha rodovia durante esses 20 anos, vai ser, então, o número de 1,21 vezes 10 a 7, tá? Então, é a partir desse número N que a gente vai dimensionar o nosso pavimento. Então, o que vai acontecer? Com isso, a gente tem a nossa última peça do quebra-cabeça para poder partir para o dimensionamento do pavimento, tá? A gente vai entrar, então, vocês vão ver que a gente vai classificar esse N, se ele é médio, se ele é baixo, se ele é alto. Em função dessa classificação, a gente vai determinar se um revestimento é mais delgado, se um revestimento tem que ser mais robusto, tá? Então, a gente vai falar tudo isso quando a gente entrar na parte do dimensionamento. Então, é isso, gente, né? O número N, mais uma vez, só para, né, voltar, é um número que vai ser fornecido através das pesquisas volumétricas, classificatórias e das pesquisas de pesagem, para que a gente possa conhecer, então, esse número de operações do eixo simples padrão que vai estar operando aí na minha rodovia durante o meu tempo de projeto, tá? Bom, o que vocês precisam fazer, no meu entendimento, né? Eu mostrei um exercício, mas tem diversos tipos de exercício, então vocês precisam treinar essa parte, vocês vão ver que tem algumas considerações que a gente vai precisar fazer, muitas vezes a gente desconsidera veículos de passeio, muitas vezes considera somente os veículos comerciais, então vocês vão ter que brincar um pouquinho com esses exercícios. Esse é um exercício, eu diria para vocês, de nível médio, que eu mostrei para vocês, mas a ideia é que vocês pratiquem. Bom, deixa eu ver, o fator climático regional, né? Foi isso? O Lucas Braga, né, está perguntando de onde veio o FR. Pronto, eu até comentei isso durante a apresentação. O fator climático regional, ele é totalmente empírico, né? Ele veio de pesquisas que foram feitas em pistas experimentais americanas, onde tentou-se verificar
quanto o desempenho do pavimento ia ser pior quando chovia mais ou quando chovia menos. Então, eu diria para você que é um número que sai meio da cartola, tá? A gente usa, mais uma vez, porque o método, se você for ver, o método DENIT é um método muito antigo, né? É um método praticamente advindo aí da Segunda Guerra Mundial. É claro que essas pesquisas elas foram acontecendo também ao longo dos anos para determinar tanto os fatores de equivalência de carga. Existem outros fatores empíricos, Lucas, que vocês vão ver também na aula que vem. Então, eles surgiram, a minha resposta surgiram de pistas experimentais, de experiências onde se verificou essa questão, no caso específico do fator climático regional, da questão das chuvas, do excesso de umidade no pavimento, tá? O quanto o fato de eu ter um clima mais seco, eu ter um clima mais úmido, o quanto isso poderia piorar o desempenho do meu pavimento. Mas são números, mais uma vez, a gente costuma usar o fator climático normalmente igual a 1, tá? Mas a gente não tem pesquisas no Brasil, eu pelo menos não conheço nenhuma pesquisa brasileira que esteja avaliando o fator climático em termos de número N. O que a gente tem é pesquisas de materiais avaliando, por exemplo, a questão da umidade, o quanto eu perco de resistência nos materiais em termos de umidade. Então, na minha opinião como técnica, o que eu diria para você? Eu consideraria o fator climático regional igual a 1, porque tanto faz como tanto fez, já que a gente não tem pesquisas, né, referentes a esse número, e eu consideraria o efeito da umidade quando eu analiso as propriedades mecânicas dos materiais. Então, a gente tem como, por exemplo, verificar o quanto o módulo de resiliência ele pode ser pior ou melhor quando o material está mais úmido ou está mais seco. Então, eu prefiro avaliar, eu diria, em termos de impacto de umidade, porque é um número, mais uma vez, é um número que sai da cartola. E eu diria que, no geral, em 99% dos projetos que eu conheço, a gente usa o fator climático regional. 100, eu diria, dos projetos que eu conheço, a gente sempre utilizou o fator climático regional igual a 1, mas, mais uma vez, é um coeficiente empírico, certo? Ok? Alguma outra pergunta, gente? Não, professor. Bom, acho que é isso, né, Hebe? Agora a gente vai passar exercícios para eles, né? A gente vai disponibilizar o material, e o que a gente espera de vocês é que vocês pratiquem, tá, o número N. Não é uma coisa complicada, mas, como eu comentei com vocês, a gente vai ter diversas situações aí diferentes, de configuração de carga, de eixo, então é muito importante que vocês pratiquem esses exercícios, e eu imagino que a gente vai colocar esses exercícios ao longo dessa semana, até o início da próxima, para que vocês tenham mais uma tarefinha daquelas que vai corresponder àquele bônus que nós combinamos, então, desde o início, né, das nossas aulas. É isso, né, Herbie? Você tem alguma coisa a considerar? Não, eu ia só fazer só uma observação, Felipe, você em determinado momento falou aí da questão das cargas, né, sobrecargas, eu também falei um pouco antes na minha fala. A gente pode achar que, por exemplo, a lei da balança considerar 5% passando para 10%, é muito pouco, você sai ali de 10 toneladas, né, para 11 no eixo simples de rodas duplas, em termos de peso bruto total, mas isso, depois eu até recomendei pelo chat que vocês já fizessem os cálculos dos fatores de equivalência de carga, tanto para USACI, do Corpo de Engenheiros, como para a ASTO, vocês verem as diferenças, e vocês podem até testar isso, né, de repente vocês fazem isso pelo próprio Excel e saem brincando, digamos assim, com essas cargas, mas para vocês terem ideia, quando eu saio de 10 toneladas para 11 toneladas, ou seja, se eu liberar, né, como já é liberado, os 10% de sobrecarga permitido aí nas nossas rodovias, eu saio de um equivalente, de um fator de equivalência de carga de 3,2 para 5,9, quase 6, ou seja, eu tenho uma sobrecarga aplicada ao pavimento da ordem de 81%. Quer dizer, não é só 10% de acréscimo de carga, né? É 80% de sobrecarga aplicada ao pavimento.
né? Então, é algo realmente que precisa de uma reflexão muito grande dessa legislação, né, relativa à lei da balança, propriamente, porque a gente pode achar, não, 10, saiu 1 tonelada só, saiu de 10 para 11, mas imagine isso aplicado para de veículos que circulam. Eu estou falando só de um eixo de 10 toneladas, mas vocês depois podem fazer essa conta aí para o tandem duplo de 17, para o tandem triplo de 25, então imagine milhares de veículos comerciais circulando nas nossas rodovias, todos, né, vamos fazer de conta, circulando aí com o acréscimo da lei da balança, quando a gente dimensionou, muitas vezes só considerando mesmo o PBT. Então, tem rodovias nossas aí que duram menos do que deveriam durar, sobretudo por conta desses acréscimos de carga, as chamadas sobrecargas aí dos nossos pavimentos. Então, recomendei que vocês, aí pelo chat, fizessem, já, né, pegassem aquelas equações dos fatores de equivalência de carga, que a Sueli recomendou, que ela apresentou aí nos slides. Vocês encontram isso facilmente nos manuais da DENIT, tanto de estudo de tráfego como de pavimentação, mas a gente vai disponibilizar os slides das aulas, e aí vocês comecem a praticar, porque isso vai ser importante para quando a gente passar o trabalho, vai ter um trabalho ainda para determinação do número N, vocês terem essa noção aí de como é que é a aplicação, né, do fator de equivalência de carga, tá, sobre o dimensionamento. Às vezes a gente não tem essa noção, mas é por aí que acontece. Tá? Era só essa observação, Sueli. É muito importante esse exercício que o Weber está propondo, porque, mais uma vez, quando a gente projeta, eu projetei o meu pavimento para passar 1 milhão de veículos, né? Para passar o número N correspondente a 1 milhão. Então, ou seja, esse 1 milhão, número de passagens de eixo simples padrão, vai ser durante 10 anos. Então, se eu mudo o meu fator de carga, como vocês viram, esse número N, que era de 1 milhão, ele vai passar a ser menor. Então, aquele pavimento que foi projetado para durar 10 anos, tá? Pode ser que aquele 1 milhão de eixo simples padrão passou já no segundo ano. Então, eu não posso esperar que o meu pavimento vá durar esse tempo para o qual ele foi projetado. E aí as pessoas precisam, né, ser mais técnicas para tomar essas decisões, técnicas no sentido de entender o que isso altera em termos de vida útil no pavimento. Então, se vocês considerarem, eu fiz um N, meu N foi X, se eu considerar que esse N, se eu considerar que por conta de ou excesso de carga, ou erro na taxa de crescimento, esse N vai passar a ser 20% maior, o que vai acontecer? Aquele pavimento não vai durar aquele tempo que eu projetei. E quando eu não tenho, né, é muito comum a gente, às vezes, não ter o acompanhamento do pavimento ao longo do tempo, como ele está, né, qual o estado de saúde do pavimento, eu não consigo entrar com a prática de intervenção no período correto. Tá? Então, a gente perde dinheiro, mais uma vez, né, é um investimento muito alto, né, pavimento é uma obra cara, e que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tomar esses cuidados, porque muitas vezes você pode estar jogando seu dinheiro fora, né? Então, eu calculei, eu investi tantos milhões, achando que aquela minha estrutura ia durar 10 anos, mas ela durou só 2, ela se acabou já no segundo ano. Então, a gente tem que, né, para tomar essas decisões, é muito importante que um técnico, um engenheiro esteja presente para realmente passar essa noção, né, do dano que a gente, do acréscimo de dano que a gente vai ter no pavimento e da redução de vida útil. E, mais uma vez, eu vou perder recurso, vou perder dinheiro investido. É isso, né? Com isso a gente encerra. Eu estou vendo que muitos de vocês já estão saindo, porque tem aula, agora às 10. E na próxima aula, então, a gente vai rumando agora para o dimensionamento, já que a gente apresentou todas as peças do quebra-cabeça, vocês vão aprender a dimensionar o pavimento, no primeiro momento, talvez, né, no sentido, usando o método mais empírico, e aí, no segundo momento, a gente já vai apresentar o método, né, que está em estudo aqui no Brasil. E é isso, a gente vai se comunicar, então, via SIGA, manda mensagens, e tarefas, e atividades, e vamos seguindo. Ok. Mais alguma coisa, Heber? Não, Sueli, tá tranquilo. Acho que é isso mesmo. Né? É isso, gente. Pois tchau, tchau. Fiquem em paz. Boa semana. Até quarta, se Deus quiser, próxima quarta.